Vocês percebem como a história da perseguição ela é ficção? Tá? Mesmo que se tire isso daqui, você pegue outra história. Por que os cristãos estão culpando Domiciano de perseguição? Porque Domiciano, a história real, quando você vai para o texto de Cássio Dio, o texto de Suetônio, eles dizem que não só esses, né, outros também vão dizer que o Domiciano ele perseguiu senadores, filósofos, matou e exilou. Então, no meio desse bojo aí, provavelmente tinha cristão. Então, para se vingar de Domiciano, o que eles fizeram? Nós temos a pena na mão, nós temos tranquilidade, ninguém vai perseguir nós, porque nós somos do Senado. Eu não sei não se não foi o contrário, viu? Eu não sei não se não foi o Senado que perseguiu Domiciano, pra falar a verdade, viu? Porque o assassinado, no fim das contas, foi ele. Sim, sim. Foi quem matou ele foram os súditos lá, né? Complô, né? Mas por quê? Porque Domiciano mexeu com quem? Senadores. Todos aqueles que mexeram com senadores, Nero, Calígula, veja, todos esses foram mortos por quem? Pelo Senado. Mas não era Júlio. O Senado que não era o Senado que aprovava a religião, deuses? Esse mesmo. Esse mesmo Senado que aprovou o cristianismo. Então, pessoal, esquece essa coisa de perseguição. Que Domiciano perseguiu, que Nero perseguiu. Não existe. É tudo invenção da igreja. Então, por que Nero perseguiu? Por que Domiciano perseguiu? Porque você tinha senadores que tinham já esse problema com eles, porque eles mataram membros do Senado. Então, eles tinham a caneta na mão, tinha o tinteiro, tinha papel e tinha poder. Se os senadores eram cristãos, eles tinham o quê? Poder. Então, esses mesmos senadores cristãos inventaram essa história. Então, essa história de Domiciano perseguindo, a história de Domiciano se encontrando com os parentes de Jesus, aí esquece, pessoal. Esquece, isso aí é só o Abrantes e alguns outros que acreditam nessa história aí, pessoal. Então, né? E o que eu sempre falo sobre a perseguição é a continuação da teologia. Fica muito evidente quando você pega os mártires, você pega os pais da igreja, tem que ter ali uma perseguição. Porque aí tá replicando o que Paulo fez. Paulo é a mesma coisa. Paulo também, que foi perseguido, não sei o que lá, que foi preso, que escreveu as cartas na prisão, que morreu em martírio em Roma, blá blá blá. É tudo imitação um do outro. Só que aí a imitação vai sempre aumentando mais o teatro, né? Você chega numas loucuragens aí. Cada martírio tem que ser maior que o martírio anterior, senão não vale. Senão não. Sim. Ele tirou o braço, as pernas, o outro ele tira a cabeça, o outro, então, ele vai querer cortar o cara no meio. E o cara vai sair andando. Esquece o Pedro lá que só pediu pra virar a cruz de ponta cabeça. Esquece. Isso aí é martírio pra fraco. Não, e o pior é que é engraçado, né? Eles decidem como eles querem morrer. Exatamente. Né? Eles que decidem. Não, peraí, eu que vou escolher. Então vai, escolhe aí. Enfim, um sai correndo com a cabeça, segurando a cabeça e a cabeça falando. É um pior que o outro. E o pior de tudo isso, né? É que esses martírios eles vão acontecer justamente no século III em diante, que é a pior perseguição. E justamente os dois caras que vão falar sobre isso, Lactâncio e Eusébio, olha só quem estão por trás da história das perseguições, as maiores perseguições. E, novamente, Lactâncio e Eusébio, eles eram amigos de Constantino e era inimigo dos outros imperadores. Novamente, eles têm a pena na mão, têm o poder na mão, o que eles estão fazendo?
crítica aos imperadores que não eram cristãos. Tá? O Pedro está dizendo que perseguição para valer só teve 3, sob Sétimo Severo, Décio e Diocleciano. Não. Errou! Nenhum. Perseguição mesmo foi aí na época do Eusébio, aí, que mandou matar todo mundo que era das religiões pagãs. Sim. O quarto século, sim, pessoal. Tá? Em breve, eu vou mostrar para vocês, tá, pessoal? Eu não consegui ainda parar para mexer mais nesses textos aí, mas eu vou... O principal, né, Cris, para nós, para mim está resolvido. É o que o Cris ainda não viu, esse texto. Eu vou mandar para o Cris ver. É do Plínio, o jovem, e do... O Tácito ele já viu, mas do Plínio não. E esse outro também, de Diocleciano, eu não mostrei ainda para ninguém. Eu vou mostrar. Né? Ô, Cris, pessoas da esquerda, a gente pode colocar aqui na sala ou não? Pode sim. Tá no mudo, Glaucio. O Glaucio tá escutando outro canal aí. Glaucio, para de escutar outro canal e escuta a gente aqui. Ele tá escutando a Voz do Brasil. Não, é o canal que ele imita o Pato Donald lá. Ele esqueceu de tirar o filtro. Ele volta e resolve. Sei. Bom, pessoal, então é isso. Mas acho que ele vai tentar voltar. Vou esperar ele aqui. Tem 45 minutos, mais uns 15 minutos de vídeo aqui, aí a gente encerra, né? Porque, né, Cris, para você, esquece, né? Dificilmente... Eusébio falou a verdade, mentiu. Essa passagem aí refuta a teoria flaviana, só fala isso aí, só para a gente encerrar isso. A gente fala mais alguma besteira aqui. Vamos... Agora resolveu. Sim. Fala, uma posição. Cris. Fala aí, Cris. Deixa eu ficar mais para cá. Cris, fala primeiro, depois o Glaucio fala aí. Cala um pouquinho, Glaucio. Cala a boca um pouco aí. Fala aí. Assim, eu tenho muitas ressalvas contra Eusébio, né? Eu tenho até que parar de ser tão crítico assim contra Eusébio. Eu comecei a ficar muito crítico contra Eusébio quando eu descobri que ele foi o primeiro autor a falar sobre o testemunho flaviano, né? Então, de lá para cá, para me convencer que Eusébio está falando a verdade, eu tenho que fazer muita checagem, muita verificação. E se torna chato ler Eusébio por causa disso. Porque eu já sou alguém que desconfia demais de Eusébio, para tudo. Então, a autora que isso é importante, porque uma das autoras que o Abrantes traz, ela fez um trabalho só pegando Eusébio e textos judaicos, Filo, tá? Então isso é importante aí para você assistir lá e pegar esse livro aí. Infelizmente não tem no Kindle. E ele vai trazer um outro cara também que vai também falar sobre Eusébio e textos cristãos. Então seria interessante porque eles fazem uma compilação, né? Então você não precisa ficar fazendo muita correria, entendeu? Você já pega ali já esses livros aí que foram deixados pelo Abrantes, já facilita um pouquinho a pesquisa aí. Certo? Glaucio Desmorto Gonzalez. Diga lá, o que você achou dessa refutação aí do Abrantes, dizendo que os netos de Jesus, sobrinho neto de Jesus, se encontraram com o Domiciano e acabou a perseguição depois, e o Joséfo não conseguiu encontrar. Veja, Joséfo está ali numa sala próxima. Veja, de acordo com o próprio Joséfo, ele está dizendo que tinha uma morada no próprio palácio dos Flavianos. Ele estava lá com o Domiciano, escrevendo antiguidades judaicas, que, de acordo com o próprio Abrantes, ele escreveu o Testemunho Flaviano. Aí, ele tem a grande oportunidade de conhecer a família de Jesus, Glaucio. Uhum. E ele poderia entrevistar
os netos chegar, peraí, vem cá, eu estou escrevendo aqui, eu escrevi 2 parágrafos aqui sobre Jesus, que é o parente de vocês, eu gostaria de escrever mais um pouco. Vocês podem dar uma entrevista para mim? Sim, vamos lá. Aí ele ia perguntar um monte de coisa, ou seja, em vez de 2 parágrafos, Joséfo teria escrito um livro à parte, só a história, você entendeu? 2 parágrafos claramente interpolados, não dá, velho. Cara, por que diabos eles não falam onde que é que o Flávio José confirma Jesus? Eles falam, não, o Flávio José confirma. Beleza, onde que é a passagem? Passa aí pra gente. Qual que é a passagem? E essa questão do Eusébio que você está citando, tem o Orígenes também, a quantidade de também parentes de Jesus que ele coloca em épocas totalmente anacrônicas é surreal, né? Também é outro que ele vai falar, foi daí que eu peguei a questão do Hermes, que eu até falei isso com o Cris também, falei aqui também. Ele coloca o Hermas, parente do apóstolo, ele é contemporâneo de Jesus, aí ele é filho de Judas, que é um desses irmãos de Jesus, e ao mesmo tempo é irmão do bispo, né, do Pio I. Aí eu queria saber Viveu como. 300 anos. Exatamente, como que é possível? E o cara escreve isso com cara de pau mais deslavada possível. Não, ó, esse aqui que Paulo está cumprimentando, ele fala que da carta é o mesmo irmão do Papa aqui. Meu, então assim, é um tipo de gente que... E eu vejo que esse anacronismo, ele era muito forte, ele se mantém forte até o período da Idade Média. Até a invasão das cruzadas, o pessoal estava achando que estava bancando o Tito e Vespasiano, né? Tem essa, assim, estava achando que ia matar pessoalmente as pessoas que colocaram Jesus na cruz. Entende? Então, assim, você imagina que lá pelo século X, tinha gente já ainda achando que estava interagindo com os personagens contemporâneos de Jesus no século X, no século XI. Imagina o que acontece no 1, no 2, né, no 3, o cara fala, é ontem praticamente, então a coisa está aqui do lado, né? E fora com esse tipo de informações totalmente fora da casa, assim, eu estou falando dessas porque é o que me lembra mais de imediato, mas tem um monte aqui, né? A passagem toda de Paulo que você traz, os anacronismos de Paulo falam disso. Sim. Não dá, meu. Não dá. E assim, essa parenteada de Jesus aí, ela já foi usada de várias formas ao longo da história. Até tem um livro que para a gente era um pouco batido, para a gente já lidava com história e com sociologia, mas mais pessoal da história, que é o Código da Vinci, né? Porque chegou a ter uma comunidade, né, que são... Não, ó, que interessante que você está trazendo. O pessoal acusa a teoria flaviana de usar o Código da Vinci. Uhum. O que o Abrantes está usando, então? O que dá origem ao Código da Vinci. O que dá origem à ideia do parente de Abrantes, Jesus. escuta o que o Glaucio está falando, Abrantes. Então, exatamente, a mesma coisa. Os merovingianos, eles falavam isso, a gente é descendente de Jesus, tá? Jesus morreu, não morreu exatamente, ou escapou o filho dele, e aí esse filho foi vindo, chegou aqui na França, e a gente que é descendente, então o nosso trono é mais importante. Nós, os cruzados aqui, somos a descendência direta deles lá. Exato, blá, blá, blá. E isso continua até agora. Vocês estão achando que é uma coisa muito antiga, mas no século XX, no começo do século XX, Segunda Guerra Mundial, os alemães, o governo alemão que estava ali na Segunda Guerra, para não dar algoritmo ban aqui, falava que os teutônicos, os cavaleiros teutônicos, era a grande base do povo alemão. Tem um povo aí do Brasil Paralelo que fala que veio os templários para o Brasil. Então, assim, essa coisa de você se atribuir ao povo escolhido de Jesus, ainda tentar conectar uma farsa desse tipo, não é uma novidade. E, pelo visto, é uma tradição do cristianismo desde o começo. Né? Então, o parente de Jesus está aqui, inclusive eu sou mais legítimo por causa disso. Isso legitima até hoje, né? Coisa de monarquia é isso. Eu tenho sangue azul, eu tenho, sabe? A minha família real é mais importante que a sua. É o mesmo papo, gente. E aí eles utilizam. Imagina numa época como essa, porque a gente está falando da nossa época aqui, que qualquer um de nós aqui pode sentar e questionar isso. Agora, no primeiro século, onde você tem império, onde você tem repressão, inclusive isso também já foi discutido aqui, né, no seu canal, tipo, foi o governo mais repressor com relação à ideia, à liberdade de pensamento. Quer dizer, pô, cara, a tendência é qual? A escolher o que eles querem passar, né? Sim. E aí... Não, e o pior é que justamente essa coisa do Domiciano perseguir os flavianos ali é que não faz sentido, porque, veja, o que a gente mostra aqui, o que eu trouxe dos pais da igreja, eles dizendo que os flavianos cumpriram as profecias que estão no Evangelho.
Então, por que eles iriam perseguir? Por que Domiciano? Mas Domiciano também tinha ódio deles. Tá, mas você entende? Porque não tem nenhuma prova que ele estava perseguindo cristão. E ele perseguiu o cristão, é o que eu acabei de falar, provavelmente, porque haviam cristãos no Senado. Sim. Então, eles tinham o poder na mão. O que eles fizeram? Vamos escrever contra Domiciano. Mas que ele estava perseguindo a ralé, os parentes de Jesus, a gente não tem prova disso, entendeu? Que ele estava perseguindo os cristãos por eles serem cristãos, isso não existe na história. É, só o papo do Nero mesmo, né? E aquela coisa que a gente já sabe que foi uma difamação, né? Sim, uma fake e news, só no século II, né? Foi o que eu já trouxe em textos aqui. Sim, você tem Atos dos Apóstolos, você tem o Clemente de Roma, você tem o Plínio Velho, você tem Joséfo vivendo ali no primeiro século. Todos eles falando de Nero, e nenhum deles falam sobre isso. Sim. Entendeu? Então, da onde Tácito está tirando isso? Tácito não está tirando de lugar nenhum. Então, inclusive no vídeo que eu fiz sobre Tácito, eu disse lá, olha, se Tácito realmente escreveu, isso não tem importância, isso não é histórico, porque ele não está usando história. Se ele está falando, realmente escreveu o texto, ele está se baseando em textos cristãos e não em história, porque a gente não tem isso na história. Ou uma cultura cristã que já estava ali, né? Eu no vídeo eu explico de onde que vai ser feito isso aí, lá na Idade Média, tá? No vídeo eu explico isso daí, na minha pesquisa eu mostro. Na Idade Média de novo? Lá para frente, século Século X, isso é. Então, mas já falaram, a galera do Chevitares, na verdade eu ia falar galera, não, o Chevitares pessoalmente já falou isso. Já jogou o Tácito pela parede falando que é anacrônico, ele fala isso é medieval. Então. Na verdade, ele diz que ele escreveu, mas ele não está se baseando em história real, né? Então, também está usando texto cristão. É a mesma história do Richard Carrier. Mas eu mostro onde que está acontecendo essa enfadonha interpolação. Sim. Mas enfim, cara, o grande problema de Eusébio é isso, cara, porque ele inventa muito, né? Para o próprio texto, ele usa um texto, eu esqueci agora como que é a frase dele, que foi usada inclusive por autores para criticar ele, que ele fala que ele mente para corroborar, né, com a fé. E ele vai citar uma passagem de Platão para isso, né? Não sei se você lembra dessa passagem. Lembro mais ou menos. Eu não lembro agora, né? Mas eu vou trazer aí futuramente, tá? Isso daí. Mas eu sei que ele usa uma frase de Platão. Não sei se foi o Richard Carrier, eu sei que tem autores que vão criticar e vão mostrar de onde ele está tirando isso daí. Então, ele diz claramente que ele está mentindo, igual Paulo. Ele está mentindo que é para quê? Para corroborar com a fé das pessoas. Eu estou mentindo, mas... tanto é que a vida, né? A história da vida do Constantino, ele reescreve umas 2, 3 vezes, né? A história do pai e da mãe dele, como é que aconteceu, blá blá blá, como é que foi o símbolo do Quirô. A que ficou, afinal, é a terceira versão. Que é para, de uma certa forma, dar uma divindade nele também, né? Aí ele assume também a família Flaviana no nome, a gens Flávia, tudo mais. Então é tudo construção, ele vai construindo. Não tem fator histórico. Quer dizer, a gente até consegue tirar camadas e camadas de Eusébio e chegar em alguma coisa. Mas ele não está preocupado em fazer historicidade, fazer história. A preocupação dele não é essa, não. Nunca foi. Sim. Sim. Então, a gente está falando agora, inclusive, estou vendo ele aqui, está online. Está fazendo discussão aqui sobre o Atkins aqui também. Mas, então, aí eles voltam lá atrás, né? Não, mas essa coisa, desde o... Cara, é surreal, assim. Eu acho muito triste, assim, porque... aí eu volto para outro assunto de novo. Mas eles tentam retornar para uma situação de que eu vejo assim, que eu sempre vou repetir isso. Existe uma brecha muito grande do primeiro século, é muito vazio de informação, muito vazio, de como que o cristianismo está lá e tal. E assim, se eles querem provar isso, que provem como que apareceu ali, porque é muito, muito, muito vazio. O que a gente tem é pai da igreja em segundo século explicando, dizendo o que os textos significam, querendo dar as interpretações que foram as interpretações que acabaram sendo fechadas, né, ao longo do tempo.
pela igreja, pelo império junto, pelo império convertido. Né? Cara, é muito triste, velho. Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Estão vendo aqui, ó? Olha só, a seguir estão as sucessões mais notáveis. Isso aqui é algumas sucessões de bispos, olha. Entre perseguições do final do século I ao início do século IV. Olha só, Roma, do século II em diante, olha. Evirasto, Alexandre I, Sisto I, Telósforo, Egino, Pio I, o Aniceto, Sotero, Eleutério, Vitório, tal. Roma, século III, Zeferino, Calisto I, Urbano I, Pociano, Antero. Antioquia, século II, Inácio, Herão, Cornélio, Herão II, Teófilo, Maximínio I, Antioquia, século III, Serapião, Asclépiades, Fileto, Zebinas, Babulas, Fábio, Demétrio, Paulo de Samosata, Dono I, Alexandria, olha lá no Egito, século II, Cerdo, Primos, Justo, Eumenes, Marcos II, Seladion, Agripino, Juliano, Alexandria, século III, Demétrio I, Fileto, Zebino, Heraclas, Dionísio de Alexandria, Máximo, Teonas. Vixe, tem mais aqui, ó. Tem mais ainda. Roma, século IV, tá? Ó, Marcelino, ó, século III aqui, ó. Fabiano, Cornélio, Estevão, papapá. Cara, tá? O exército romano é muito incompetente. Ó, as principais perseguições aos cristãos ocorreram em diferentes períodos ao longo do terceiro ao início do quarto século, destacando-se 3 eventos marcantes: a perseguição de Décio, introduziu leis obrigando os cidadãos do Império Romano a sacrificar os deuses romanos, uma tentativa de reforçar a unidade religiosa, a perseguição de Valeriano em 257 a 60, e a grande perseguição com Diocleciano e Galério. Tá? Só que, galera, olha isso aqui, ó. Em Roma, a linha sucessória de bispo durante esses séculos é notável. Fabiano, tá? Ó, vai de 230 até 314, pessoal. Isso aqui só em Roma. Ó, Antioquia também. 237 até 314. Tá? Aí eu escrevo assim, ó. Essas linhas indicam uma surpreendente estabilidade organizacional em um período que, segundo os próprios cristãos, deveria ser caracterizado por perseguições intensas e sistemáticas. Se a liderança cristã fosse realmente alvo prioritário de perseguições implacáveis, seria esperada uma interrupção significativa na sucessão desses bispos. No entanto, o que se observa é uma sucessão ininterrupta e organizada, o que é difícil de conciliar com a narrativa de perseguições severas. Tá? Não é possível isso aí. Aí eu vou falar aqui sobre seitas, as várias seitas, olha aqui, ó. Autores cristãos do século II ao IV que estavam escrevendo. Olha só. Olha quantos, cara. Olha só. Tá? Aqui, século II, século III, século IV. A terceira coluna. Olha só. Vocês percebem como é tudo mentira, tudo invenção? Como é possível numa perseguição você ter um bispo saindo, outros cedendo, e você ter um cristão atrás do outro escrevendo. Sem parar, cara. E mais de uma localidade. No final do século I até o final da perseguição, eles estão escrevendo, e um bispo... Eu pergunto, Glaucio, você que manja dos Paranauê, você acha que essas perseguições eram reais? Nessa época é impossível ser perseguido e não tem como, você tem que ter toda uma equipe, né? Porque, assim, a condição de produção, a capacidade produtiva, de entrega, não tem como, não. Você tem que ter muito apoio. A não ser que seja uma construção muito coletiva, deixada por... Mas tem que ter uma elitezinha separada, não tem como mesmo. Voltada só para isso, né? Sim. Não tem mensagem para distribuir no WhatsApp, gente. Não tem como. Sim. Então, e veja, você tem em vários lugares os bispos. Veja, Roma, Alexandria, Antioquia, vários outros lugares, Cartago. Sim.
Isso E aí só você piora, tem o isso só Cipriano, você tem piora. o Cipriano e outros lá também discutindo. Veja, está tendo perseguição, o que eles estão fazendo? Eles estão ali discutindo se aquele cara que está participando de uma heresia, ele pode ser batizado ou não. Cara, o cara está durante uma perseguição que estão matando gente, ele está preocupado se ele vai batizar ou não. Que merda de perseguição é essa, o Glaucio, que os historiadores defendem, Glaucio? Por favor, fala para mim. Perseguido foi o Bispo Celso, né? Que nunca nem chegou a ser. Não deixaram. Então, tem aqueles vários livros lá falando contra as seitas heréticas e tudo mais. Essa é a perseguição real. Essa o resto o resto é invenção. Uhum. O que você acha, Glaucio? Fala um pouquinho aí sobre isso, Glaucio. Não tem outro jeito. Peraí. Antes de você falar, olha aqui as seitas heréticas. Pessoal, presta atenção agora que eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei para vocês a sucessão de bispos, um atrás do outro. Isso do século I até o século IV. Aí eu mostrei a sucessão de autores cristãos escrevendo também, século II até o século IV. Vou mostrar para vocês agora a quantidade de seitas heréticas. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha isso daqui, Glaucio Christian, olha. Seitas e grupos cristãos que surgiram entre o século I, né, final do século I ao século IV, olha. Nicolaítas, Euquitas, Joanitas, olha só. Eu enumerei aqui 90, mas tem mais, pessoal. Tem outros que eu estava lendo agora, outros textos e achei mais. Eu numerei 90, pessoal. Esses aí são os cristãos perseguidos, tá vendo? Eu numerei 90, mas essa semana eu estava lendo outros textos e achei mais seitas. Cara, não acaba, cara. Aí eu pergunto, como é possível? Não, e o pior é que eles estão sempre criticando quem? Marcião. É o primeiro da lista deles. Marcião não era perseguido. Marcião era paulino, ele é um paulino inveterado, ele que fez Paulo ser Paulo praticamente dentro da tradição. Cara, é incrível. Eu sinceramente, pessoal, eu sei que eu brinco com isso, falo, né, faço uma crítica, mas eu fico realmente abismado como nenhum historiador consegue enxergar isso aqui que eu descubro, cara. Não é possível, cara, que ninguém consegue ver isso aqui. Entendeu? Eu não tem jeito. Eu vou ter que escrever esse livro aqui, cara, porque eu não tô me aguentando com isso. Mas é porque a gente sempre vê, né? A tradição fala mais alto e a tradição ela vai escolhendo o que entra e o que não entra para a história. O resto vai ficando abandonado, vai sendo abandonado. Eu duvido, até um autor, ele vai pegando o autor anterior e vai corroborando. E vai botando para frente. Ele não discute, não existiu perseguição. Não, ele tem que corroborar que existiu. Tem que corroborar, senão ele vira seita. Essa é a questão. Ele se isola, né? Ele tem que criar uma conexão, mesmo que essa conexão seja bem bizarra. Né? O Marcião é um que é cortado depois, né? Mas ele estabelece que tinha que começar a limar, né? Porque estava muita gente falando muita coisa metafisicamente diferente. Ele falou, não, agora a gente tem que criar o correto. Aí o primeiro a dizer que estava errado era o dele. Isso que aconteceu. Beleza. Tá certo, Marcião. Correto começa por você, Marcião. Começa por você, sai fora. Dê um exemplo, Marcião. Retire-se. Foi isso. Então... e a gente tem ao longo de muito tempo esse tipo de coisa, né? Que tem essas perseguições assim internas e foram se fortalecendo, mas o que fica claro é que tem a perseguição aos outros cultos, né? Esses vão desaparecendo mesmo. Vai acontecer a perseguião dos cultos pagãos e das seitas heréticas pelos próprios cristãos. Sim. Essa perseguição houve. Tá? Outra coisa, outro detalhe aqui, ó. Presta atenção aqui, Glaucio. Peraí, só um pouquinho, já deixa eu falar. Ó, a Biblioteca dos Cristãos Perseguidos. Tá assim, ó. Eusébio de Cesareia revela uma realidade surpreendente sobre o período de alegadas perseguições cristãos, destacando que mesmo em tempos de supressão religiosa, isso aqui é do livro que eu estou fazendo, tá?
Os cristãos não apenas tinham acesso a livros e papéis para escrever, mas também preservaram esses documentos em bibliotecas organizadas pela própria igreja. Eusébio menciona que durante o episcopado de Alexandre, muitos homens instruídos floresceram na igreja e suas cartas tratadas foram preservadas e acessíveis em uma biblioteca específica, a Biblioteca de Aélia. Aonde? Jerusalém. Eusébio, História da Igreja, livro 6, 20, diz assim: na época, floresceram muitos homens instruídos na igreja, cujas cartas foram preservadas e facilmente acessíveis. Facilmente acessíveis. Eles foram mantidos até nossos tempos na Biblioteca de Alélia, que foi criada por Alexandre, que na época presidia aquela igreja. Conseguimos reunir a partir desse material da biblioteca para nosso trabalho atual. Essa biblioteca, que foi criada por Alexandre, evidencia a existência de uma infraestrutura intelectual cristã bem exigida, com recursos para preservação de escritos teológicos e epistolares. A manutenção desses escritos em uma biblioteca organizada e acessível contrasta fortemente com a imagem de uma igreja perseguida e clandestina. Você sabia disso? Durante a perseguição, além de eles escreverem textos, cartas e mais cartas, eles tinham uma biblioteca que eles guardavam, preservavam durante a perseguição. Não é possível, meu amigo. Que a biblioteca existe, eu não duvido. Eu duvido muito, já que são palavras do Eusébio, que a biblioteca tinha essa função e que fosse lá, né? Eu acho que existia sim esse tipo de biblioteca, mas eu acho que não era essa de Jerusalém, não, tá? Porque Jerusalém, a gente tem que lembrar que o Eusébio... Ela tinha uma biblioteca lá, ela tinha durante não, tinha. Judeus, tinha biblioteca. Eusébio de Cesareia fica lá, a biblioteca é de lá. Então, a gente tem que entender o quê? Tudo bem que foi destruído tudo lá, beleza. Uhum. Só que a gente tem que entender que os flavianos, depois, provavelmente eles reconstruíram, mas quem vai reconstruir mesmo vai ser lá o Trajano e Adriano. Uhum. Então, a gente tem que imaginar, cara, você tem romanos vivendo lá. Se você tem romanos, obviamente que eles vão fazer uma biblioteca. Então, sim. eu acredito que sim, essa biblioteca estava em Jerusalém, entendeu? Tá. Porque você tem vários romanos vivendo ali, cara. Ali, entendeu? principalmente. Então, tem a outra Cesareia, que não é a marítima. Exatamente. E tem a cidade lá, Nova Neápolis também. Lembra-se, o próprio Orígenes tinha uma biblioteca. E a biblioteca era onde? Cesareia. Essa biblioteca do Orígenes que vai ser levada por... Galera, agora entendi. Vocês por isso que eu falo, Eusébio é a continuação do Orígenes, né? O Orígenes também é cheio da falsificação, cheio da... Muito dos textos que a gente tem do Eusébio, que ele vai falar de um fulano e outro, provavelmente ele está pegando, provavelmente existiu alguns desses textos, é que foram destruídos. Tá? Então não é que a gente vai dizer, não, o Eusébio está mentindo, não existiu esse cara. Não, a gente não pode dizer isso. Tá? O que a gente fala é que sim, ele manipulou o texto ali, ele está manipulando. Mas veja, cara, eles tinham, os cristãos, biblioteca. Veja, tem em Roma, você tinha em Cesareia, no século III, que era do Orígenes. Essa biblioteca de Orígenes foi a biblioteca do... Aí, como que pode isso, meus colegas? Numa perseguição, os caras escrevendo cartas, livros e terem bibliotecas para guardarem isso. Aí, ó. Exatamente. O João também tinha a biblioteca do Orígenes. O que vai acontecer é o contrário, né? A gente vê os cristãos tentando queimar livro, destruir coisas. E aí eles escondem no lugar. Das seitas heréticas. Né? Por isso que a gente não tem nada das seitas heréticas, mas o texto deles está preservado. Exatamente. E outra, até as seitas heréticas dentro do próprio cristianismo também tiveram que esconder os seus... Levou séculos, milênios, né? Para a gente encontrar. Sim. Milênios. Por sorte. Teve uma que foi por sorte. Na Guerra Mágica, alguém tropeçou no vaso. O que é isso aqui? Tipo, um negócio absurdo, cara. Absurdo. Foi bem escondido. Então, assim, o que eu posso garantir para vocês, pessoal, é que não houve perseguição. De acordo com a minha pesquisa, que eu estou mostrando para vocês alguns textos, tá? Eu não consegui ainda escrever
sobre o Pio, sobre Marco Aurélio. Inclusive, já fiz uma live com o Cris aqui sobre Marco Aurélio. Esse texto eu vou fazer, vai fazer parte do livro. Então, assim, eu vou fazer um livro mostrando o Plínio, o jovem, e o Tácito. Vou mostrar que são interpolações. E aí, um outro livro, que é esse aqui, que eu vou pegar desde o início de Nero, Domiciano, até chegar em Diocleciano. Então, nessa minha pesquisa, eu mostro que não houve perseguição. Tá? De acordo com isso que eu mostrei para vocês, isso aqui já é uma prova, pessoal. O bispo assumindo o cargo de outro bispo durante o século II até o século IV. Você é um autor cristão escrevendo. Aí você tem biblioteca lá na Cesareia, você tem biblioteca em Jerusalém, biblioteca em Roma. O Suetônio, ele coloca só perseguição no geral, né? Tem isso também, né? Ele não relata, assim, especificamente o cristianismo, por exemplo. Então, assim, era oposição ao governo. Aí mistura uma coisa com a outra. Eu vejo que muita coisa, assim, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo. Aí o que acaba acontecendo? Ele sempre fala, isso aqui me favorece, então é isso. Sabe? É isso que eu vejo que é a tendência, assim, no vácuo aí do pessoal que tenta colocar o cristianismo como afastado do Império Romano. É isso. Então, infelizmente é isso, né, pessoal? A história do cristianismo, ela foi ali toda trabalhada, né, e continuou por séculos, né, e até hoje é isso que a gente está vendo, né? Então não tem ninguém realmente fazendo uma pesquisa mais avançada, tá? Realmente, assim, não é que eu estou querendo ser o gostosão, né, o fodão. Não é isso, galera, mas assim, o Cris sabe a pesquisa que eu fiz, né, porque ele acompanhou aqui um outro trabalho aqui, inclusive, você pode continuar, tá, Cris, que a gente vai fazer esse livro ainda, do Joséfo, tá parado, mas assim, eu inclusive... Não, acho que ele merece um livro, o assunto. O texto aqui, desse livro aqui, esse livro aqui fala também da... Compêndio. Então é importante esse livro aqui, fala também do testemunho flaviano, então vale a pena você pegar ele também para... Então aqui a gente consegue, nessa pesquisa que eu fiz com o Cris, a gente prova que o texto do Joséfo é a interpolação, tá? Que a gente trouxe coisas novas, além do que vocês já sabem de outros historiadores, eu e a Cris, a gente trouxe coisas novas aqui, tá? Ó que eu acabei de descobrir aqui. O Orígenes, ele praticamente construiu a biblioteca de Cesareia Marítima na mesma época que o Sétimo Severo era imperador. Isso, exatamente. Exatamente. Veja que o Pedro acabou de falar, né? Que a pior da perseguição foi Severo, então, esquece, pessoal. Porque o texto, inclusive o texto, eu selecionei vários textos aqui. Eu vou fazer uma outra live com vocês aqui, vou trazer o texto de Jerônimo. Vou mostrar para vocês que Jerônimo prova que não houve perseguição, porque ele vai falar todo esse texto aí. Ele vai falar de todos esses autores, inclusive esse texto aí que o nosso amigo está falando aqui, está em Jerônimo. Ele vai falar sobre perseguição, mas não é perseguição, pessoal, é narrativa. Tá? Então, assim, pessoal, realmente, assim, a pesquisa que eu estou fazendo sobre perseguição é grande, extensa. Sobre Plínio Jovem e Tácito eu já fechei. Tá? Tem uma coisa ou outra que eu descobri agora, vou incluir, mas para mim já está fechado. E para mim faltava o Diocleciano, realmente, mas eu deixei para depois, por quê? Porque para mim não era tão importante. Por quê? O que é mais importante? É o texto de Tácito e Plínio. Por quê? Porque eles estão próximos ali do século II. Então, isso vai causar um incômodo na teoria flaviana. Né? E são o quê? São dois autores não cristãos. Só que a perseguição de Diocleciano, Décio, todos esses caras, são textos que a gente vai encontrar onde? Eusébio, a gente vai encontrar lá Lactâncio e outros caras que já estão no século IV. E que são o quê? São cristãos. Então, assim, é um texto que é narrativa. Então, isso aí a gente consegue provar que é tudo mentira. Por quê? Porque os mártires são aqueles que saem com a cabeça debaixo do braço.
Então é fácil de provar, tá? Então, inclusive, eu tenho vários textos aí de autores não cristãos falando de todos os imperadores da época, e eles não falam nada sobre perseguição. Tá? Do século IV. Tá? Então, assim, galera, realmente, assim, esses livros são os próximos que eu pretendo, espero conseguir lançar, porque é importante, eu vejo que isso é importante para que vocês saibam a verdade, pessoal. Que ninguém está contando isso aí para vocês, tá, pessoal? Porque, veja, só isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês já é uma puta de uma evidência. Essa lista que eu mostrei para vocês de bispo, substituição de bispo, do século II até o século IV, em Roma, na Síria e Alexandria. Aí eu mostrei para vocês uma seleção de autores cristãos, do século II ao IV. Um escrevendo mais que o outro. Aí eu mostrei para vocês uma lista de 90 seitas heréticas, só que eu descobri mais seitas nessa minha pesquisa. Cara, é incrível, cara. Como que essa perseguição aí os caras estão produzindo? Fala para mim, Glaucio. Imagina. O Pedro está dizendo que Orígenes, fala para o Pedro aí, Orígenes morreu na perseguição de Severo. Explica para ele aí. Morreu aí. Morreu de morte morrida. Peraí. Ele morreu. Ó, ele está falando aqui que ele morreu na perseguição de Severo e depois Décio. É igual o Judas. Pedro, morreu qual das duas? Porque o Eusébio faz muito isso, né? Morreu 2 vezes, ele é o Judas. Deve ver que ele era o Judas. Bobear, se pegar a Orígenes deve ter escrito que ele era o Judas em algum momento. Assim como ele fala que Judas é o avô do Pio I também, né? Ele fala isso. É difícil, cara. Mas é fácil saber em qual foi. É o bom pastor, né? Que é o bom pastor também, que é também Jesus. É fácil de saber em qual morte que ele foi morrido, mais legal, assim, mais bonito. Essa aí é a versão que fica. Não, diz que ele foi torturado, né? Mas, sei lá, no 2º século, né? Que o Décio tortura ele, mas assim, morrer, sabe não, morreu. Dizem que por tortura, mas sei lá também, cara, não sei, acho que Orígenes... Deixa eu ler um texto aqui, Tertuliano, fazendo uma crítica ao Marcião. Presta atenção nesse texto aqui, ó. Uhum. Ó, ele diz assim, no Tertuliano contra Marcião, livro 5, 19, diz assim, ó, eu estou acostumado, em minha prescrição contra todas as heresias, a fixar meu critério resumido de verdade, no testemunho do tempo, reivindicando prioridade nisso, como nossa regra, e alegando que o atraso é a característica de toda heresia. Isso será agora provado até mesmo pelo apóstolo, quando ele diz, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvisse da palavra da verdade do evangelho, que chegou a vós como a todo mundo. Pois se, mesmo naquela época, a tradição do evangelho havia se espalhado por toda parte, quanto mais agora. Agora, se é o nosso evangelho que se espalhou por toda parte, em vez de qualquer evangelho herético, muito menos o de Marcião, que data apenas do reinado de Antonino. Então, o nosso será o evangelho dos apóstolos. Mas se o evangelho de Marcião conseguisse encher o mundo inteiro, nem nesse caso teria direito ao caráter apostólico, pois essa qualidade será evidente, só pode pertencer àquele evangelho que foi primeiro a encher o mundo. Em outras palavras, ao evangelho daquele Deus que antigamente declarou isso de sua promulgação. Seu som se espalhou por toda a terra e suas palavras até o fim do mundo. Aí eu escrevi assim, a igreja de Marcião cresceu rapidamente. Durante sua vida se tornou um forte rival do cristianismo ortodoxo. A igreja de Marcião tornou-se rival do cristianismo ortodoxo. Seus seguidores eram convictos e mantiveram o movimento por mais de um século, mesmo diante da desaprovação dos líderes cristãos. Curiosamente, Marcião e seus adeptos não foram perseguidos pelas autoridades humanas. Sua igreja prosperou até o início do cristianismo aprovado pelo imperador
Teodósio. Olha só, a seita de Marcião foi até o século IV, quando o cristianismo ortodoxo foi instituído como religião oficial do Império Romano. Isso indica que o marcionismo, apesar de ser considerado herético pelos cristãos ortodoxos, não foi alvo de perseguições diretas por parte do governo romano. O marcionismo não Livro foi... do Francis Parago, página tal. Vocês entenderam? O que ele está falando para nós? Ele está falando, olha, o evangelho de Marcião, ele está espalhado por toda parte, mas o nosso evangelho está espalhado pelo mundo inteiro. Peraí. Ele está fazendo uma crítica e está dizendo que o evangelho dele está espalhado pelo mundo inteiro, do Marcião não. Mas durante a perseguição... O dele é ortodoxo, né? Vocês entenderam? O do Marcião não. Como que pode essa perseguição, o evangelho está espalhado por todo o mundo? E o que eles estão brigando aí? Estão brigando porque a ideia do Marcião está sendo espalhada. Sim. E por isso que eles estão metendo pau nele. A briga aqui, pessoal, é teológica. Não tem perseguição de romanos contra eles, pessoal. É narrativa. E voltando ao Orígenes, né? Imagina que ele construiu uma biblioteca na cidade de Cesareia Marítima, que é uma cidade romana. Só que não é uma cidade gigante, é uma cidade minúscula. É uma cidade sede governo. É praticamente uma cidade onde moram os governantes ali da região, né? Romanos. Depois ele vai morar em Jerusalém, não é isso? E depois ele vai para Jerusalém e depois ele é torturado, tal, é perseguido, torturado, tudo isso. Morto. Ele não é morto na tortura, tá? Ele sobrevive à tortura e vai morrer lá no Líbano, não lembro o nome da cidade agora. Tem quem acha que por causa da tortura ele morre no Líbano, mas tem quem acha isso. Então, mas olha onde ele constrói a biblioteca cristã. Olha a cidade. É a cidade de Cesareia Marítima, uma cidade exclusivamente romana. Ali que ele está. Eu pergunto para vocês dois. Se havia uma perseguição, eu pergunto para vocês, os humanos não deveriam destruir todos os livros deles? Não eram os livros que davam sustentação? Pois é, e a biblioteca sobrevive até Eusébio, de Cesareia, que também leva o nome de Cesareia por causa disso, porque é lá que ele se forma, é lá que ele tem informação, é lá que ele vai ter insumos para escrever a história do cristianismo. O Glaucio até pode falar mais sobre isso, né? Porque ele entende muito dessas histórias, né? Por exemplo, Glaucio, em alguma história que você sabe aí, da antiguidade aí, o que eles faziam nas perseguições? Veja, as perseguições dos judeus na Idade Média, o que eles fizeram? Queimaram o livro dos judeus, não foi? Sim, destruíram completamente os textos. Isso é bem comum, inclusive. Isso faz parte da política de qualquer nação, não é? Fala aí para nós aí. Exatamente. A extinção, inclusive, incorporação. No caso romano é pior ainda, porque os romanos, além de perseguirem e destruírem, eles ressignificam, né? E ressignificam deletando elementos históricos do povo conquistado, em partes acreditando que eles estão incorporando aqueles povos conquistados para dentro do seu próprio domínio, né? Isso é bem comum ao longo do tempo, da formação com os etruscos, com os sabinos, né? Você tem, eles tomam e transformam com os egípcios, então, os persas, uma lista bem grande. Eu tenho meus 4 de cabeça, mas dá para ir pesquisando enquanto você vê que eles vão fazendo bastante disso. Os hispânicos, e aí eles destroem, os germânicos, sim. Os bretões, então, os galera? Gauleses. Se havia textos cristãos, havia biblioteca preservada, tá? Então vocês têm que entender que não houve perseguição, cara, porque a primeira coisa que os romanos iriam fazer era destruir os livros dos cristãos. Sim. E o que vocês têm uma biblioteca incrível. Veja, nós temos o relato, eu esqueci agora, nós temos mais manuscritos cristãos do que de não cristãos. Mais cópias. Né? A gente, por exemplo, a gente tem 10 cópias de Platão. A gente vai ter umas 100 cópias de Justino. Mais ou menos nessa proporção, tá? Eu tenho um livro que fala sobre isso daí.
é bem interessante para a gente ver o quanto que os cristãos escreveram e como que era valorizado o trabalho deles, diferente dos outros. Que Sim. perseguição é essa? Aí vão dizer que, por exemplo... Dizendo que a perseguição do Décio durou só 1 ano. É verdade? Sim ou não? Foi 2 anos, mais ou menos, o que diz a tradição. Mais ou menos isso. Mas é verdade essa perseguição, sim ou não? Não. Eu acho que não para em pé. Século II. Foi no século II, né? Foi no século II. Eu acho que é 250, alguma coisa. E pouco. 256. O Décio, se não me engano, acho que é do Cipriano. Não lembro, assim, mas é no século II. Metade do século II. O Décio é de 50 e pouco, ele morre. 250, ele morre acho que em 51, né? Mas acho que ele faz o decreto um pouco antes disso. Mas aí já é uma época que é o que podia estar perseguindo todos, né? Que a tendência é provável que seja perseguição a todos, né? A todos os grupos dos judeus, esses cristãos já é parte, né, do sistema. De quando que encontraram aquele exército lá, que era exército romano, né, que tinha bastante cristão? Século III. Século Época III? de Diocleciano, que é depois ainda de Décio. Quer dizer, a perseguição não deu muito certo não, né? Não deu certo. Esse o grande problema. É como é que Roma faz uma perseguição e não consegue exterminar, né? Não consegue se livrar do problema. Parece que o problema só aumenta. A tendência é só de aumentar, não houve diminuição. Sim. Diferente, por exemplo, do mitraísmo, né? O mitraísmo morreu ali por inanição, praticamente. Foi uma seleção, né? Você escolheu uma religião que atraía mais gente. Eu não vejo muito isso com relação ao mitraísmo. O mitraísmo era muito ligado ao exército. Que substituiu plenamente e ampliou, né? Sim, é muito mais comovente você falar da morte, da dor, da destruição, da penura, da vida difícil, porque é muito mais comum, né? A tendência dos deuses, os deuses gloriosos que trazem a força, não, fala que se você morrer, você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Olha que coisa maravilhosa. Você não vai morrer mesmo? Vai, cara. A tendência não é tudo ir para a morte. Então. Morrer, mas vai ressuscitar em Cristo. E vai viver no reino do céu. Olha só que sacada. Então, assim, a adaptação disso é muito mais forte, né? Com certeza, esse discurso e fora também os rituais, né? Existia realmente banho de sangue de boi. Eu acho que o sangue de água de Jesus é mais fácil, né? A água santa lá, jogar aguinha, pronto, acabou, você já tá. Eu vou matar um boi, jogar sangue, né? Tudo isso foi abandonado, inclusive no judaísmo, né? Isso é muito mais limpo, né? Então, menos sujeira, assim, do que ficar matando boi toda hora. Acho que todas essas tendências foram uma adaptação histórica, né? Uma facilitação. O ritual ficando cada vez mais transcendente, aí se torna mais atraente para as pessoas. Aí o mitraísmo é incorporado fortemente para o cristianismo, até o símbolo da cruz, né? Até o símbolo da cruz, o dia do nascimento de Jesus, enfim, o domingo sagrado. Batismo. É que o batismo tem questões egípcias também, né? Então, talvez seja mistura dos dois. Mas, sim. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho do assunto aqui. Eu vou continuar ainda fazendo essas lives sobre perseguição. Vou trazer algumas dessas questões aqui que vão fazer parte do livro. Tem outras coisas que já tenho para fazer live já. Então, esse assunto sobre perseguição, vou trazer muito para vocês aqui para mostrar que não houve perseguição, tá? Mas pretendo, não sei quando, mas pretendo lançar um livro com isso daqui, porque é muito importante essa pesquisa que eu fiz. E é isso, pessoal. A gente precisa desmistificar toda essa história da igreja aí que eles criaram aí. Sim. Então é isso. Então, só para a gente encerrar mesmo aí, eu vou passar para vocês. Então, galera, então a live de hoje era para falar da reputação da Abrantes, né? Que
ele disse que encontrou uma passagem de Eusébio que refutava a teoria flaviana, que era os descendentes de Jesus que se encontraram com Domiciano e tal. Então, assistam desde o começo, tá? E essa questão aqui sobre perseguição, a gente vai fazer uma outra live aí, qualquer hora, novamente. Então, dá o seu tchau aí, pessoal. Cris e Glaucio, fala o que vocês quiserem. Obrigado, tchau pra galera aí e vamos rezar pelos perseguidos, o perseguido Celso, o perseguido Marcião, todos esses perseguidos aí que não sobreviveram ao cristianismo. Valeu, boa noite. Os verdadeiros perseguidos, né? Eu lamento pelo hermetismo, que foi, mas ele sobreviveu em meados à perseguição, apesar das perseguições, e influenciou a todos os cristãos também com a sua ideia de alcançar o reino dos céus e de transformar o homem em divino. Tá? Se não fosse por Hermes 3 vezes grande, nem mesmo a grandeza do Rômulo ao lado do pai seria suficiente. Tá? Então, o que diviniza mesmo Jesus é o hermetismo, que está incorporado no gnosticismo que Maciel perdeu ali a bola e roubaram com o Bom Pastor do segundo século, o livro do Bom Pastor do segundo século, aí da época que o Orígenes exalta tanto. Então, todos esses caras que estavam em volta... Você acredita, então, que se Marcião tivesse sobrevivido, o hermetismo teria continuado? Florescido. O nome cristianismo talvez não tivesse continuado, porque ele está em disputa naquele momento ali, e aí os outros teriam entrado com força. Porque mesmo o Marcião querendo podar, o que o Marcião estava querendo colocar é o que o hermetismo estava defendendo, que é a coisa de você conseguir alcançar o divino através de você mesmo. Aí o hermetismo... Sabedoria, né? A sabedoria, a gnose... É o que ele fez uma cópia, só que ele jogou isso em Jesus, né? Um mestre sábio que vai crescendo. Jesus deixa de ser um mestre sábio, o Atos, especialmente Atos dos Apóstolos, né? Ela até citei isso no grupo da Multiversal, que aquela passagem que ele fala assim, olha, é loucura, né? Que você até pôs um corte lá, é loucura para os gregos. Essa parte de loucura para os gregos é porque a sabedoria era a gnose, né? Então, ali, aquele momento que aquilo está sendo escrito, já está falando, ó, deixa esse negócio de sabedoria que não vai dar certo. Vamos pela fé, Então, assim, a linha de você se autodescobrir e, com isso, descobrir a sequência do universo, né, para romper com a matéria, para o campo espiritual, era a linha que o Marcião estava fazendo, que é a mesma que nós estávamos fazendo, que é a mesma que o hermetismo está fazendo. É a mesma, as três pensam igual. Você consegue entender o todo através de si mesmo. E aí o cristianismo fala, não, todos vai conhecer através de nós, né? O cristianismo que venceu, né? Através da nossa igreja, A liberdade em Santo Agostinho passa a ser isso. O que é liberdade? Você escolher entre o bem e o mal, né? O livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é escolher a igreja. Escolher o bem, escolher a igreja, não é outra coisa. Quem vai determinar a liberdade como a gente conhece hoje, modernamente, ainda sendo cristão, é Pelágio, né? Pelágio que vai falar, não, liberdade é qualquer escolha, qualquer coisa. Deus deu a liberdade para você escolher plenamente. Esse cara é transformado em herege. Então, assim, esse cara que tem uma visão muito parecida do que a gente entende como liberdade hoje, é tido como herege cortado também, né? Então, esses princípios, sempre a igreja ressignificou a ideia de uma espiritualidade pessoal para se tornar o culto direto ao império, né? É o império. Então, né? Até se alguém for cristão, evangélico, protestante, vai concordar com o que eu estou falando. Não tem nem o que falar. Maravilha. Então tá, obrigado, Glaucio e Flávio Cristianos aí por participar. Galera, boa noite a todos e nos vemos em uma próxima. Tchau. O Novo Testamento. Em seu verdadeiro contexto.